É claro que você pode utilizar o tarô para explorar e aprofundar ainda mais as suas questões emocionais. Isso às vezes não está tão claro assim, porque a maioria das pessoas só pensa que o tarô é um oráculo de adivinhação, né, para adivinhar o futuro. Mas não, a gente pode sim resolver os problemas emocionais, os nossos conflitos internos com a ajuda do tarô. Oi gente, bem-vindos ao Tarô de Hathor. Eu sou a Camila, sou taróloga e psicóloga há 19 anos e eu te ensino a utilizar o tarô para desbloquear os seus potenciais escondidos e alcançar a grandeza pessoal. E hoje a gente vai falar de um tema que eu diria que é o tema mais procurado, assim, em relação ao tarô, né? Quando as pessoas vêm procurar leituras de tarô, geralmente elas querem resolver um conflito emocional, né? Seja um conflito com elas mesmas, né? Ou seja um conflito em relação a outras pessoas ou em relação a um relacionamento específico, né? Mas os conflitos emocionais, eles estão ali no top 1 da lista, né? De quando a pessoa vem realmente procurar ajuda do tarô. E a minha intenção hoje é o que? Trazer para vocês algumas maneiras, né? Algumas técnicas aí em que a gente pode utilizar o tarô para poder facilitar na resolução desses conflitos, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente está vivendo ali, a gente está dentro daquele conflito e a gente não consegue ter uma percepção muito clara. Por quê? Porque a gente está envolvido emocionalmente, né? Então o tarô, o que ele vai fazer? Ele vai indicar caminhos, né? Ele vai orientar, ele vai esclarecer uma situação que às vezes pra gente, num primeiro momento, não fica assim tão clara, tá? Uma coisa que eu também quero deixar bem claro aqui, gente, é o seguinte: o tarô é uma ferramenta poderosíssima de exploração pessoal, de aprofundamento, para que a gente tenha orientações, para que a gente tenha um direcionamento e consiga refletir com mais dados, né, com mais possibilidades a respeito das respostas, né, e das soluções que a gente está buscando para as coisas. Mas não é uma solução imediata, tá? Então a gente precisa também trabalhar aí a nossa ansiedade, porque muitas vezes a gente vai precisar aplicar diversas técnicas com o tarô para aí poder, para poder aprofundar um pouco mais, né, essa questão dos nossos conflitos, porque assim é um passo a passo, né, que a gente precisa fazer. A resposta, ela não está toda pronta ali naquela leitura de tarô específica, né? Tanto que, assim, mesmo quando a gente faz, quando eu faço leitura, por exemplo, para outros consulentes, o que acontece é assim, eu falo isso para eles, né? E depois eles até me dão esse retorno, é muito interessante. Que eu falo assim, olha, o tarô, ele traz muitas informações ao mesmo tempo. Então pode ser que agora, muitas dessas coisas que eu tô falando aqui, que o tarô tá mostrando, não faça tanto sentido. Mas, com o passar dos dias, né, aí depois de um tempinho, você vai perceber que as coisas elas vão começar a se esclarecer, elas vai começar a encaixar melhor, né? Por quê? Porque às vezes a gente precisa desse tempo para digerir as informações. Quando a gente faz uma leitura para a gente mesmo, né? Quando a gente está utilizando o tarô para o nosso próprio benefício, né? Para a gente poder explorar o nosso autoconhecimento, o nosso desenvolvimento pessoal, trabalhar aí as nossas questões de conflitos e tudo mais, é a mesma coisa, né? Só que quando a gente trabalha para a gente mesmo, e a gente não precisa procurar um tarólogo, né, para fazer a leitura pra gente, o que que acontece? Como a gente tem o tarô ali, né, acessível, né, a gente tem aqui o nosso baralho, né, a gente pode acessar ele a qualquer momento, em vez
né, da gente fazer aquelas leituras grandes, como se um tarólogo estivesse lendo pra gente, não, a gente vai fazer leituras pequenas, de uma carta, de 2, 3, 5, tá? Por quê? Justamente porque a gente tem esse fácil acesso com o tarô, o baralho tá aqui, né? Ele tá na minha mão. Então eu posso acessar ele a qualquer momento. E isso também ajuda com que a gente amadureça essas informações que a gente está recebendo do tarô. Muito mais fácil do que se você colocar uma leitura lá com 15 cartas, né? E você ter que assimilar todas aquelas informações de uma vez, né? Como quando a gente faz uma leitura, né? Que um outro tarólogo faz a leitura pra gente, né? Porque aí na consulta ali de tarô, lógico, o tarólogo ele vai precisar levantar mais informações, né? Porque ele está fazendo uma leitura para uma outra pessoa. Então, precisa ter um contexto, precisa ter mais dados ali naquela leitura para poder fazer sentido. Quando é uma leitura para nós, né? Uma leitura para a gente já está inserido no nosso contexto, né? Então, a gente não precisa de tantas cartas justamente por isso. Então, o fato da gente, quando a gente vai fazer leitura pra gente, o fato da gente utilizar métodos de leitura com menos número de cartas é estratégico, né? Para quê? Para que a gente possa aproveitar melhor as informações que aquelas cartas estão dando, para que a gente possa receber aquelas orientações de forma direta e objetiva, para não ter dúvida, né? Porque quanto mais carta a gente coloca, mais dúvida a gente tem em relação àquela questão, né? Começa a gerar mais dúvida, e aí, ao invés de você se tranquilizar, de você ficar aí mais aliviado com o entendimento que o tarô está trazendo para você, não, você vai ficar mais angustiado, né? Porque aí vai começar gerar dúvida ali da própria leitura. Não é essa a nossa intenção, tá? De jeito nenhum, não é. Tá bom? Então, é importante a gente ter esse direcionamento em mente e saber essas diferenças, porque sempre que a gente fizer leitura para nós mesmos, é diferente de realizar uma leitura para uma outra pessoa, tá? Sempre que a gente for fazer leitura para nós, para a gente mesmo, a gente resume, reduz essa leitura, tá? Quando a gente for fazer para outra pessoa, a gente pode utilizar mais cartas, né, para dar uma contextualização melhor. Pra gente, a gente já está ali no contexto, a gente já está dentro do nosso contexto, né? A gente sabe qual é o nosso conflito, a gente sabe qual é o enfrentamento que a gente está fazendo desse conflito. Às vezes a gente não sabe tudo, né? Tanto que o tarô, ele dá dicas preciosas, mas eu quero que vocês gravem isso, né? Que a leitura pra gente mesmo vai ser sempre diferente de uma leitura feita para um consulente, tá? Bom, como que a gente pode, então, começar a trabalhar, né, os nossos conflitos emocionais, né? Bom, gente, a gente tem muitas maneiras, eu selecionei apenas 5, tá? E a minha mão tá meio manchada de tinta, viu, gente? Eu mexi com tinta hoje e eu tentei tirar, mas olha, né? Enfim, coisas da vida, né? Então, tem muitas maneiras da gente poder trabalhar esses conflitos emocionais, mas eu escolhi 5 para falar hoje, tá? E eu vou dar uma dica plus no final de um exercício que eu faço sempre, eu compartilho sempre com vocês, eu falo sempre sobre ele. E eu vou dar uma dica de como a gente pode usar este exercício específico também para trabalhar os nossos conflitos emocionais, tá? Uma dica final. Então, eu vou separar, né, para poder ensinar para vocês como é que vocês vão fazer para trabalhar
os seus conflitos. E aí, assim, dentro dessas técnicas que eu escolhi aqui, gente, eu escolhi as técnicas que eu mais gosto, tá? Que são as técnicas que eu aprendi aí e fui realizando, né, ao longo desse tempo, e que para mim elas ressoaram de uma maneira melhor, tá? Em relação às respostas que eu estava esperando. Então foi por isso que eu selecionei essas. Tem outras? Tem muitas outras, inclusive você pode criar a sua própria maneira de conversar com o seu tarô, tá? Então assim, isso que eu tô passando aqui são apenas algumas ideias. Não é regra, não é obrigatório, não é uma ordem, né? Como eu disse, e eu falo sempre, eu vou sempre repetir isso, o tarô é uma ferramenta que deixa a gente muito livre, né? E essa é a beleza do trabalho com a leitura do tarô, do estudo do tarô, né? Eu acho que essa é justamente a beleza, é cada um poder colocar o seu temperinho ali, sabe? Você colocar a sua pitada. Então, eu trouxe os exercícios que para mim fizeram mais sentido, né? Os exercícios que, assim, eu me conectei melhor, tá? Então vamos lá, né? Acho que já ficou claro esse contexto. Então vamos para as técnicas agora. A primeira técnica, ela é emprestada de uma técnica muito, muito conhecida, que é o método das 3 cartas. O método das 3 cartas eu já falei num outro vídeo, que a gente pode utilizar ele de 2 maneiras principais, e na verdade você pode criar em cima, né, dessas 3 posições aí das cartas, tá? Para a gente trabalhar os conflitos emocionais, em primeiro lugar a gente tem que estar com esse pensamento, né, com essa visão em mente, né? Então a gente precisa já colocar a nossa intenção no tarô de trazer ali uma resposta, uma solução para esse conflito que eu estou vivendo. Qual conflito que você vai querer a resposta, né? Porque assim, tem períodos da vida, né, gente, que a gente está vivendo vários conflitos ao mesmo tempo. E quando a gente vai fazer leitura para nós mesmos, é importante a gente definir, né? A gente ter alguma coisa objetiva, uma pergunta objetiva, tá? Se você não tem essa pergunta objetiva, né? Você pode trabalhar com energias, tá? Aí eu vou falar isso no final. Que aí é uma adaptação que a gente pode fazer em relação a esse método das 3 cartas. Também funciona? Também funciona muito bem. Só que você demora um pouco mais para perceber os efeitos, né? Para você começar a perceber a lógica das respostas do tarô em relação à sua situação, tá? Mas assim, você pode concentrar, né, as perguntas em relação a você e não em relação ao conflito com outras pessoas, tá? Mas se você tem uma situação bem específica, é legal você colocar essa situação específica na sua intenção ali de pergunta, né? Não precisa ser uma pergunta exatamente, mas eu falo colocar a intenção para você o quê? Concentrar o seu pensamento naquela situação específica que você está pedindo a orientação para o tarô. Por quê? Porque aí o tarô vai ser mais preciso com você, né? Essa é a lógica, tá bom? Então, como que a gente faz, né? O método das 3 cartas, gente, é aquele método que a gente usa geralmente passado, presente e futuro, né? Ou situação, obstáculo e conselho, tá? Quando a gente vai trabalhar em relação à solução do conflito emocional, o mais indicado é que a gente use a segunda opção, que é a gente usar situação, obstáculo e conselho, tá? Você pode usar as 2 formas? Pode, tudo pode, gente.
Tudo pode. Eu tô indicando para vocês alguns atalhos, tá? Para você não ficar tentando um monte de coisa, batendo a cabeça, né? E vendo que só lá na 20ª tentativa é que você teve uma resposta mais acertada, tá bom? Então eu tô querendo encurtar o seu caminho. Para mim, funciona muito mais quando eu pergunto a partir do método situação, obstáculo e conselho, tá? Então, a primeira carta, ela vai me dar qual é a situação atual do meu conflito, né? Ou se você quiser adaptar, você pode pedir para que a primeira carta te responda sobre quais são os seus sentimentos, né, em relação a esse conflito, tá? A segunda carta, ela vai me dar quais são os obstáculos ou os desafios que eu preciso enfrentar em relação a esse conflito emocional. E a terceira carta, ela vai me dar um conselho para que eu supere esse obstáculo, eu vença esse desafio, ou ela vai me dar uma solução, né? Esta solução, ela pode ser, né? O tarô, ele pode trazer como solução, às vezes uma mudança de atitude minha, né? Ou uma mudança de percepção a respeito daquela situação, né? Porque às vezes tem situações, por exemplo, que você já fez tudo que precisava fazer, né? Você já se dedicou, você já tentou conversar, você já fez tudo o que estava no seu alcance de fazer e aquele conflito continuou, né? Aí, nesse caso, você já teve sua atitude, né? Então, para solucionar, talvez o indicado seria uma mudança de postura, uma mudança de perspectiva, né? De como você entende, como você interpreta esse conflito, tá? Então, é nesse sentido. Você pode usar o modelo de passado, presente e futuro? Sim. Você pode usar os dois juntos? Os dois juntos como? Né? Também vou explicar isso. Pode, tá? Se você usar o método passado, presente e futuro, vai ser isso. A primeira carta vai indicar o passado, né? Desta situação do conflito. A carta 2 vai mostrar a situação atual, então qual é o presente desse conflito, e aí esse arcano ele vai mostrar para você seus pensamentos, sentimentos, às vezes angústias, alguns bloqueios, tá? E a carta 3 vai mostrar o futuro. O futuro a gente sabe que é determinado pelo que a gente faz hoje. Então, a carta de futuro, ela mostra uma tendência de futuro em função do que está acontecendo hoje, tá? Lembrar disso. Isso vai te dar um esclarecimento a respeito do desenvolvimento do seu conflito, né? Porque às vezes você tá numa situação agora, que você tá ali, né, com aquela coisa ali dentro de você, que você não sabe como é que você chegou ali. Aí, nesse caso, é legal fazer essa de passado, presente e futuro. Por quê? Porque aí você vai ter essa linha do tempo, né, mostrando para você como é que você chegou ali naquela situação que você tá. Então, vai dar um esclarecimento a respeito de qual foi o desenvolvimento desse conflito emocional e qual é a tendência de futuro para ele, caso você não faça nada, né? Porque esse método das 3 cartas de passado, presente e futuro, ela só tá mostrando a linha do tempo, ela não tá me dando nenhuma solução. Ela tá me mostrando qual é o desenvolvimento da questão sem eu fazer nada. Eu não tenho ação nenhuma ali. Por isso que eu falei que é legal usar os dois. Aí você já tirou ali as 3 cartas, né? Do passado, presente e futuro. Beleza. Agora vamos complementar isso? Vamos tirar mais 3? Aí a gente faz situação, obstáculo e conselho.
Então, com uma leitura simples, um método simples, de apenas 3 cartas, você consegue, assim, uma visão, né? Você consegue amplificar a visão a respeito do seu conflito emocional ali de forma excepcional, né? Tem gente que fala, mas só 6 cartas é tão pouco. Gente, 6 cartas dá tanta informação pra gente que às vezes é até difícil da gente processar, porque dá muita informação, né? E essa com as 3 cartas você consegue montar um esqueminha lógico, né? Você primeiro observa a história, né? O desenrolar da situação, e depois você busca respostas para poder solucionar, né? Então, como que essa situação está para você hoje? Quais são os obstáculos? Então, o que você precisa prestar atenção para superar? E qual é o conselho? O conselho é o que você deve fazer para superar esse obstáculo que apareceu antes. Então, essa segunda parte, vamos dizer assim, né? Que eu tô falando aqui, como se você fosse fazer uma leitura inteira, né? De 3 cartas mais 3 cartas, vai te dar, primeiro, uma visão geral a respeito do seu conflito emocional, e depois ela vai te dar uma orientação, um caminho para você começar a seguir, né? Se você quiser resolver. Eu acho que a intenção aqui é todo mundo resolver, né? Os seus conflitos. Por isso que a gente busca o tarô, tá? Então, esse método das 3 cartas, ele funciona muito, muito, tá? O único, assim, alerta, né, que eu dou é assim, gente, quando a gente tem um acesso fácil ao tarô, o que acontece? A gente quer ficar tirando a carta toda hora para qualquer coisa. Então, assim, no dia que você resolver, que você se concentra para você fazer, né, a sua exploração aí, a sua leitura em relação ao seu conflito emocional, para você poder resolver essa sua questão interna, tira essas cartas, se possível, anota no seu caderno de tarô, no seu diário de tarô, anota essa leitura, anota a data, coloque ali as principais impressões que você teve nessa leitura e procure não fazer mais leitura para o mesmo assunto, pelo menos no próximo mês, tá? Porque assim, como a gente sabe, o tarô, ele reflete, né, as nossas energias, né? Então, ele reflete ali o que já está movimentando no nosso inconsciente, né? E essas energias, elas ficam flutuando aí, né, na nossa realidade durante um tempo. Um mês, geralmente, é um tempo razoável, assim, para a gente começar a perceber a manifestação daquelas energias que a gente viu na leitura, na nossa vida, tá? Geralmente. Então, assim, eu comecei a perceber que quando eu fazia uma leitura, e aí às vezes eu estava um pouco ansiosa também, aí eu queria fazer de novo e tal, aí passava mas já deu uma semana, né? Aí eu vou fazer de novo. O que acontecia? Saía quase igual. Às vezes sai cartas diferentes, mas quando você junta ali no contexto geral, era a mesma coisa, né? Então não adianta muito. Por isso que é importante, quando a gente está trabalhando, né, o nosso desenvolvimento pessoal com o tarô, é importante que a gente tenha esse controle da nossa ansiedade, esse controle emocional, minimamente, né? Primeiro que, assim, a gente precisa ter o controle emocional para a gente poder fazer a leitura para a gente mesmo, né? Senão já não é tão indicado. Se a gente estiver num momento de abalo emocional, não é indicado que a gente faça a nossa própria leitura, né? Aí é interessante pedir para uma outra pessoa fazer a leitura para você, né? Fora isso,
é lidar com a nossa ansiedade, realmente, né? E isso é um aprendizado também que o tarô, ele mostra pra gente, né? Então, se a gente insiste muito em querer ficar, né, revendo lá a resposta, tipo, você pensa, passou uma semana, será que mudou minha resposta? Eu vou ver lá de novo. Aí o tarô vai lá e mostra pra você a mesma coisa, né? Significa o quê? Que você ainda está no processo de mudança, né? Você está se adaptando ainda, você está dando esse passo. Então é legal a gente ter essa noção, né? Porque senão a gente vai achar o quê? Que o tarô, ele tá errando. Né? E assim, gente, eu já quis várias vezes que o tarô errasse, mas ele não erra. Ele não erra, né? Eu até achei algumas vezes que ele tivesse errado, mas depois, né, dando o tempo certo para as coisas, né, e analisando depois, assim, um pouco mais friamente, a gente vê que não, que ele estava certo. Eu é que não estava preparada naquele momento para ter a percepção que o tarô estava me mostrando. Então isso acontece bastante. Uma outra maneira é a visualização criativa. A visualização criativa, ela parte do princípio, basicamente, como o nome já diz, da gente trabalhar na nossa imaginação mesmo, tá, gente? Né? Seria muito parecido com a técnica de imaginação ativa, né, do Jung. E é muito legal essa técnica, né, porque ela ajuda a gente realmente a liberar um pouco a nossa imaginação e trazer aquela situação do arcano para mais próximo da gente, né? Então, assim, como que essa técnica, ela vai nos ajudar a resolver os nossos conflitos emocionais, né? Então, primeira coisa, né? Você pode, tá? Você pode usar as cartas escolhidas de duas maneiras, né? Então, primeiro, você pode fazer uma leitura ou tirar um arcano do dia, por exemplo, e usar aquele arcano para fazer a visualização ativa, criativa. Ou você pode escolher o arcano que você quer fazer a sua visualização criativa, tá? Então você pode utilizar as duas formas. Por exemplo, se você fez uma leitura daquela das 3 cartas que eu falei agora, se você fez uma das 3 cartas, né? E aí de repente saiu um arcano lá muito positivo, muito bom, né? E que você quer fortalecer aquela energia daquele arcano para que você solucione o seu conflito o quanto antes possível. Você pode usar aquela carta, tá? Ou se você não fez leitura nenhuma, eu não tô com cabeça para fazer leitura, eu tô querendo mais relaxar, né? Porque essa técnica da visualização criativa, ela ajuda também a gente a dar uma relaxada, não ficar tão focado assim no problema, né? Por quê? Porque a gente vai usar a carta do tarô justamente para criar uma situação na nossa mente de cura, de tranquilidade, né? De transformação daquelas emoções, né? Para que a gente passe para um outro nível, tá? Então é uma técnica mais suave, eu diria, né? Porque para fazer a leitura a gente tem que estar mesmo um pouco mais focado, né? Para a gente poder direcionar a nossa intenção ou fazer a nossa pergunta, né? Identificar ali a interpretação de cada carta. Então a gente precisa ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de foco. Para essa técnica da visualização criativa não precisa. É uma coisa um pouco mais livre, né? Então assim, eu separei aqui dois arcanos maiores que para mim, nossa, olha, meu cabelo tá todo com nó. Eu não sei se vocês estão escutando o barulho, gente, que tá lá fora, porque tá uma ventania que, meu Deus. Enfim,
voltando aqui. Eu separei 2 arcanos maiores que para mim representam muito, 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 muito essa questão da resolução dos conflitos emocionais, tá? A primeira é esta, a temperança. Gosto muito dessa carta, gente. Gosto muito mesmo. Eu acho que eu me identifico bastante com a temperança, né? Eu acho que é uma carta, assim, que traz uma tranquilidade, traz uma paz, e ela tá trabalhando justamente, né, o equilíbrio aqui dos polos, né? E ela tá passando água de um jarro para outro, né? E a água é um símbolo, assim, um símbolo específico que fala das emoções, né? Então, aonde tem água, a gente sabe que o arcano está falando das nossas emoções. Então, eu acho que o arcano da temperança, ele fala muito com a gente a respeito da resolução dos nossos conflitos, da tranquilização dos nossos sentimentos, sabe? Sabe aquela coisa de trazer uma paz? É isso que eu sinto aqui em relação à temperança. A temperança, ela me passa muito isso, né? Essa tranquilidade, essa paz de que, assim, as coisas, né? Se as coisas não estão exatamente do jeito que você gostaria nesse momento, calma, porque logo vai ficar, sabe? Calma que, né? Assim, ó, o equilíbrio está chegando aqui, né? Esse é um arcano que é um pouco parado mesmo, né? É um arcano que mostra um pouco de inatividade, assim. Então, quando sai, né, a carta da temperança em alguma leitura, a gente sabe que é alguma coisa amorosa, alguma coisa que vai demorar um pouco, né? Às vezes a gente gostaria que as coisas fossem mais rápidas, mas no caso, né, da gente lidar com as nossas emoções, muitas vezes a gente precisa desse tempo mesmo, né? A gente precisa desse tempo para poder elaborar, para poder entender, para poder criar uma outra perspectiva a respeito dessa situação de conflito que a gente está vivendo, que muitas vezes é difícil da gente entender, né? Então, para fazer esse exercício da visualização criativa, a carta da temperança eu gosto muito, muito mesmo, porque ela me passa essa paz, essa tranquilidade de que, assim, esse desenho aqui, né, dos jarros, assim, eu imagino ela realmente, sabe, virando a água de um jarro para o outro. Sabe quando a gente está esfriando o leite para criança? É mais ou menos isso que eu imagino com esses jarros, né? Tipo assim, um tá quente, o outro tá frio, né? Aí ela passa o leite quente, aí esfria aquele que tá quente, aí passa, né? Aí esfria o outro, aí passa, esfria o outro para poder esfriar, sabe? Né? Quem é mais novo aqui, acho que nunca passou por isso, porque agora tem micro-ondas, né? Mas, enfim, me lembra muito isso, né? E, assim, a questão mesmo de esfriar o leite, né? O que que é? É trazer o equilíbrio para aquela temperatura, né? Para não queimar, né? Não queimar a boquinha do nenê, né? Para não queimar ninguém, né? Então, fala pra gente também de você criar ali um movimento para trazer um equilíbrio. A temperança, ela é muito isso para mim, né? Principalmente em relação às nossas emoções, porque às vezes a gente está naquele turbilhão, né, de emoções, aquela coisa alucinada, ansiedade, né, 1000 pensamentos, e a temperança vem e fala: calma, vamos tranquilizar essa mente, vamos tranquilizar esse coração, né, vamos fazer as coisas aí com calma, porque tudo tem o seu momento, né? Tudo tem a sua hora. Então, na visualização criativa, né, o que a gente pode imaginar aqui com a temperança, né? A gente pode imaginar
qualquer coisa, o que vier na sua mente, né? Que nem eu compartilhei aqui com vocês o que eu imagino, né? Dessa imagem, tá? Mas você pode imaginar que ela é um anjo que tá vindo cuidar de você, né? Tá vindo te trazer mais sabedoria, mais tranquilidade, né? Saber dosar as coisas, né? Então a temperança, ela ensina a gente também a dosar as nossas emoções e a dosar também os nossos pensamentos, né? Porque tudo que é em excesso acaba fazendo mal pra gente, né? Então, é isso. Um outro arcano que eu separei, gente, que pra mim também tem tudo a ver, porque é o arcano da cura. Esse, claro que não poderia faltar, né? A estrela, lógico, né? A estrela é outra que tá lá mexendo na água também, gente, olha lá. Ela tá até com o pezinho, tá até com o pezinho na água, né? Então, a estrela também é um arcano que fala muito pra gente sobre a resolução dos conflitos, a nossa cura interior. A estrela, ela mostra pra gente como é importante a gente se desprender das coisas que realmente não fazem mais sentido na nossa vida, né? Não adianta você ficar carregando peso à toa, não. É importante a gente se liberar, né, das amarras. Por isso que ela tá assim, sem roupinha, né? É esse significado, né? Que ela tá pura, né? Ela tá aceitando a própria essência dela. E muitas vezes os nossos conflitos emocionais, eles têm a ver com isso também, gente, né? Eles têm a ver com a nossa autoaceitação, eles têm a ver com a nossa autoestima, tem a ver com o nosso alto valor, com a nossa autoconfiança, né? E a estrela é o arcano que nos fala sobre tudo isso, né? Nesse momento aqui da jornada, é o momento que, assim, eu sou eu e eu me aceito como eu sou, né? Eu me aceito desse jeito. Eu sou assim, eu gosto de ser assim e eu me aceito dessa maneira. É claro que eu tenho muitas coisas para melhorar, eu preciso, né, me perceber em vários aspectos ainda, mas eu me aceito desse jeito, eu me aceito com as minhas falhas, eu me aceito com os meus defeitos, né? Então a estrela, ela mostra exatamente isso. Na visualização criativa, o que a gente pode criar aqui, né? Na carta da estrela, gente, eu gosto muito de imaginar, assim, um banho de cachoeira, tá? Pra mim, essa carta aqui, ela tem muito disso, sabe? Quando você vai tomar um banho de cachoeira, que parece que aquela água, ela lava a sua alma, né? Leva embora todo o peso, toda aquela energia negativa. Parece que você tomou aquele banho de cachoeira, você renasceu outra pessoa, né? Então aí você pode criar, né, na sua imaginação, qual é a sensação que você imagina, né, que esse personagem aqui está vivendo, né? Ela não está numa cachoeira, né? Vocês estão vendo que ela não está numa cachoeira. Isso é criação da minha imaginação, tá? Mas é a sensação aproximada da minha percepção em relação a esse arcano, né? Ela tá ali, parece que num lago, não sei, né? Parece que é um lago, né? Ela tá abaixada, pegando água com as jarras e jogando, né? Não sei se ela tá pegando ou jogando, né? Aqui ela tá com os jarros virados para baixo, então parece que tá despejando a água ali, né? Ou seja, o que ela tá despejando ali no lago, né? Como eu disse, a água é sempre a representação de sentimento, né? O azul também representa muito os nossos sentimentos. Então, o que ela tá fazendo ali? Ó,
esse sentimento aqui, que já não tá trazendo nada de bom para mim, ó, eu deixo aqui na natureza, ó, e saio com o meu jarro vazio, né? Para colocar o quê? Para colocar coisa melhor ali dentro, para colocar outros sentimentos, sentimentos novos, sentimentos transformados, sentimentos curados, renovados, né? A estrela também tem essa conotação da renovação, né? De se recarregar pelas coisas bonitas, né? Pelas coisas belas. Então, assim, uma coisa que também me remete muito ao arcano da estrela, gente, por exemplo, quando você... Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu às vezes faço. Quando eu compro alguma flor para colocar em casa, né? Às vezes eu compro lírio. Eu gosto muito de lírio, né? De lírio branco, principalmente. Tem um significado especial para mim o lírio branco. Então, às vezes eu compro o lírio branco e aquela flor para mim, ela tem uma beleza tão única, né? E a beleza daquela flor, ela parece que renova as minhas energias. Isso para mim, essa sensação, ela é muito parecida com esta sensação aqui do arcano da estrela, né? Então, assim, tudo isso são coisas, gente, que vocês podem ir criando, né? Porque o tarô, ele dá essa permissão, né? Da gente criar, da gente imaginar a partir dessas figuras, tá? E isso que é o legal. Então, esse exercício, ele é muito bacana, ele é um exercício que você pode fazer todos os dias se você quiser. Ele não tem, assim, essa recomendação que nem da leitura, de você esperar um tempo para fazer uma próxima leitura. Esse daqui não, esse daqui, se você quiser pegar uma carta por dia, né, e fazer ali 5 minutos daquela visualização criativa, né, imaginar aquela cena, imaginar aquela sensação, a sensação daquele arcano, quais os sentimentos, né, que você quer fortalecer em você. Porque aí, assim, gente, eu trouxe esses dois aqui, porque esses dois para mim são emblemáticos, né, em relação à resolução de conflitos emocionais, tá? Mas você pode utilizar qualquer outro, né? Por exemplo, eu descobri que eu tô vivendo um conflito emocional porque a minha autoestima tá realmente abalada, né? E eu preciso trabalhar um pouco mais a minha autoestima aí você pode usar um outro arcano, né? Eu estou tentando achar aqui, por exemplo, a Rainha de Paus, né? Pra gente falar um pouquinho dos arcanos menores também, porque você pode usar os arcanos menores, né, na sua visualização criativa. Não precisa ser só com os maiores, tá, gente? Não precisa. Enfim, aqui, achei. Ó, por exemplo, Rainha de Paus, tá? Por quê? Porque a Rainha de Paus é realmente a rainha poderosa. É aquela que chega chegando, né? É aquela que, quando ela chega no ambiente, todo mundo para olhar para ela, porque ela é magnética, né? E por que ela é magnética? Porque ela tem a autoconfiança e a autoestima dela nas estrelas, né? Então, é um arcano muito bom para a gente se conectar com esse sentimento, com essa energia, certo? Então é isso, acho que deu para vocês entenderem aí a mensagem principal de como que funciona essa técnica, certo? A próxima técnica que a gente pode usar para a resolução dos conflitos emocionais é a leitura da resolução de problemas mesmo, tá? Então você pode escolher o método de leitura que você quiser, né? Eu sempre faço a ressalva de que se a leitura é para você mesmo, use poucas cartas, para não gerar confusão, tá? E aí você vai formular uma pergunta específica, né, sobre o seu conflito, sobre as questões que você está enfrentando nesse conflito, e vai fazer essa leitura para quê? Para obter uma orientação, um conselho,
para você ter mais esclarecimento, para você gerar insights a respeito de como que você pode solucionar esse conflito, tá? Então aqui, a leitura de resolução de problema, gente, é o básico do básico, né? Mas aqui, assim, a opção de método é livre, né? No começo eu dei aquela opção das 3 cartas, porque eu acho que é uma leitura fácil, acessível a qualquer pessoa, mesmo que você esteja começando a aprender tarô agora, você é capaz de fazer essa das 3 cartas, tá? Essa daqui você escolhe o método que você quiser, né? Ah, eu quero usar o Peladan, eu quero usar o método do Jung, eu quero usar, sei lá, qualquer outro, aí a ferradura, né? Eu quero usar, não sei, a pirâmide, gente, qualquer, né? Qualquer um que você quiser, você pode encaixar aqui, né? Desde que o direcionamento, né, de cada posição ali tenha a ver com o seu questionamento, né? Que vai responder aquilo que você está querendo solucionar, tá? Não adianta nada você fazer uma leitura, não sei, de relacionamento amoroso para solução de problema, tá? Que aí vai ficar meio fora do contexto. Então, assim, escolha a leitura, mas escolha a leitura dentro de uma metodologia que te responda, né, o que você está buscando ali. É o principal, né? Então, assim, essa técnica não tem muito segredo, né? Não tem muito segredo mesmo. Se você não quer fazer uma pergunta específica, né? O que você pode fazer, então, né? Você pode simplesmente perguntar para o tarô o seguinte: como que eu posso resolver esse conflito emocional que eu estou vivendo, né? E aí você pode tirar uma carta, 2 cartas ou 3 cartas, tá? E como que você vai fazer a leitura, então, e a interpretação dessas cartas, se você não tem identificado qual é, né, a resposta que você quer de cada carta? Que nem, por exemplo, na primeira técnica que eu passei, das 3 cartas, eu falei lá, passado, presente, futuro, ou situação, obstáculo e conselho, certo? Aqui você não tem essa marcação, o que cada carta vai me responder daquela pergunta ou daquela situação. E aí, como é que você lê isso, né? Você vai montar uma história. Simples assim, tá? Porque às vezes a questão que a gente está vivendo tá tão conturbada que a gente não consegue nem parar para direcionar uma pergunta objetiva. E isso acontece, gente. Acontece e é natural. Ué, fazer o quê? Nós somos humanos, né? E aí tem momentos que a gente tá mais... a gente tá mais, assim, capacitado, né? Para fazer as perguntas, e tem momentos que não, né? Então, essa leitura de resolução de problema, se você escolher um método de leitura, né? Que tem lá já, né, aquele modelinho pronto lá, que cada posição vai te responder uma coisa, você vai ter uma resposta mais objetiva, né? Você vai ter mais dados, você vai ter mais informações sobre a questão do seu conflito para você poder buscar soluções, tá? Se você não perguntar, a única coisa é que, assim, você vai ter informações mais generalizadas, né? Que às vezes, pelo momento que a gente está passando, é até melhor, né? Porque é o que a gente consegue processar naquele momento também, né? Então a gente tem que respeitar os nossos momentos. É importante a gente fazer essa análise com a gente mesmo, né? Para ver assim, eu tô capacitado, tô disposto, né, a fazer uma interpretação mais
com mais cartas, mais profunda, com mais detalhe? Não, não tô. Então vamos simplificar, vamos fazer aqui o mais simples. Por quê? Porque vai te trazer a resposta do mesmo jeito. Porque o tarô, ele conversa com a gente de várias maneiras. Se o tarô conversa com a gente na visualização criativa, gente, né? Ele tá trazendo insights, ele tá trazendo soluções pra gente, até na nossa visualização criativa. Então, assim, em todos os momentos o tarô conversa com a gente, né? É só a gente ter essa abertura, né? Ter esse pensamento aberto para deixar aí essa comunicação acontecer, tá bom? Então é isso. A outra forma, né? Outra técnica é uma leitura de 5 cartas. Cada carta vai me responder uma pergunta sobre esta situação do meu conflito emocional, tá? Então, assim, a gente já tem a situação do conflito em mente, né? Que eu já coloco essa intenção na minha leitura. Aí, essa leitura, ela vai me dizer... são 5 cartas, aí você pode colocar na disposição que você quiser, não tem uma disposição própria, né? Depende do espaço também que você tem, enfim, não importa. O que importa é a sequência e você saber o que cada carta vai te responder. Isso é importante de saber, tá? Então, a primeira carta, ela vai dizer para você o que está acontecendo. Ou seja, qual é o momento atual, tá? A segunda carta, ela vai te dizer por que você está se sentindo assim. Então, qual é o que está acontecendo e por que eu estou me sentindo assim. A terceira carta vai me dizer como eu posso lidar com isso. Como eu posso lidar com esta situação e com esse sentimento que eu estou. A quarta carta, ela vai te falar quem pode te ajudar. Então, ela vai te indicar, né, com quem ou aonde, né, você pode pedir ajuda, tá? E a quinta carta vai te dizer sobre a tendência, né, a tendência futura, que é aonde esta situação está me levando, para onde eu vou, né, onde me leva. Tá? Essa aqui é um modelinho mais pronto. Para quê? Para facilitar também, gente. Tudo para facilitar na nossa vida, né? Por quê? Porque a gente não tem que ficar pensando e formulando muita coisa, né? Isso aqui é muito prático. É muito prático para aqueles momentos, sabe, que assim, você não quer pensar muito, você tá cansado, né? E tipo assim, você já tentou outras alternativas de entender, né, esse conflito emocional que você está vivendo e mesmo assim tem muitas coisas que você ainda não entende, né, e aquele conflito continua. Então, para simplificar e para você ter um direcionamento mais claro, né, e que realmente te traga respostas, vamos dizer assim, mais práticas, né, mais concretas, esse modelinho funciona muito bem, né? Porque é só você aplicar o modelo das perguntas e pegar ali a sua resposta. Simples assim. Por que isso ajuda a gente, né? Por que esse modelo dessa leitura das 5 cartas ajuda a gente a resolver os nossos conflitos emocionais? Porque essas 5 perguntas, na verdade, elas são um resumo de uma análise muito completa a respeito do que está acontecendo com a gente e quais os caminhos que a gente pode tomar para tentar solucionar, né? Na verdade, para tentar não, para conseguir solucionar, né, gente? Porque quem tenta não, né? É aquela história, quem tenta não realiza, né? Então, a gente está aqui para realizar. É uma análise resumida
mas completa, né? Completa em que sentido? Com todos os passos, né? Desde a identificação do que você está passando, o que está acontecendo, qual a situação atual, qual o seu sentimento, até aonde que essa situação está me levando, quem pode me ajudar, né? Como que eu faço para lidar com isso? Então tem todas as, né, todas as etapas aqui nessas 5 perguntas, né? E isso é muito prático, é muito prático. Então, se eu fosse você, eu já pegava um caderno, uma caneta, pausava o vídeo agora e já anotava esse exercício, essa técnica, porque vale ouro, né? Naqueles momentos que a gente tá, assim, um pouco mais desgastado, né? Por causa da questão do conflito, porque, assim, o conflito emocional, ele gera um desgaste naturalmente, né? Porque a gente fica ali na tentativa de solucionar. Então, naquele momento que a gente está mais desgastado, que a gente está meio cansado, não quer pensar muito, usa esse. Usa esse porque é infalível. Ele vai trazer um direcionamento claro para você. Muitas vezes a gente até demora um pouco para assimilar e para começar a colocar em prática, mas as respostas estão ali. Então, o último é a técnica de criação de afirmações a partir das cartas do tarô. Como que a gente faz isso, né? Essa técnica é uma técnica para a gente ou utilizar, né, uma afirmação relacionada a um arcano, né, positivo, vamos dizer assim, que saiu na leitura, tá? Ou se não, a gente usa a afirmação para poder transformar, né, a energia de um arcano que está dizendo alguma coisa mais desafiadora para a gente, né, alguma coisa mais difícil, em uma afirmação positiva, tá? Então, por exemplo, ó, tenho aqui o 8 de espadas, né? O 8 de espadas, geralmente ele fala pra gente de algum tipo de medo, né? Algum medo de avançar que a gente tem, que a gente não está percebendo. Algum bloqueio mental, né? Relacionado a alguma crença limitante que eu tenha em relação a esse assunto específico, né? Então, qual é a afirmação que eu posso criar para poder transmutar essa energia do 8 de espadas para uma afirmação positiva? Então, aqui me fala de bloqueios mentais, né? Então, eu posso fazer uma afirmação, por exemplo, eu sou livre nos meus pensamentos e ações para solucionar os meus conflitos no momento em que eu quiser. Porque geralmente este arcano, ele fala pra gente que a gente está vivendo numa prisão mental, né? Ou numa prisão emocional. E que a gente está com dificuldade de sair. Então eu crio uma afirmação no formato positivo em relação à mensagem que eu recebi aqui do tarô, tá? Então, eu sou livre e aberto, né, para criar a minha realidade e a minha solução, por exemplo, tá? No caso da temperança, né? A temperança, ela sempre traz uma mensagem um pouco mais positiva, né? Ela tem a polaridade negativa dela também, mas numa leitura mais simples, ela vai falar pra gente dos aspectos mais positivos, né? Então, qual a afirmação, né, que seria interessante aqui em relação à temperança, né? Eu sou equilibrado e sei lidar com as minhas próprias emoções, né? Que é isso que ela tá mostrando aqui. E é interessante também, gente, a gente sempre criar essas frases, né? Criar essas afirmações, começando com eu sou, não eu quero, não eu estou, né?
eu sou, porque o eu sou, ele cria no nosso cérebro como se fosse um comando, né? É como se fosse um comando para o nosso cérebro aceitar aquilo como verdade, né? Se eu falo eu quero, é porque eu estou criando um pensamento de falta. Se eu quero é porque eu não tenho, né? Se eu falo eu sou, eu crio uma afirmação de algo que já está em mim, né? Então o meu cérebro ele já entende que aquilo faz parte da minha natureza. E não eu quero, né? Ou eu tenho, ou eu vou, ou eu estou, né? O eu sou é para criar justamente essa imagem, né, de que aquela característica, aquela capacidade, aquele sentimento, aquela qualidade já está em mim, já faz parte de mim. Ela não está temporariamente, né? Porque pode estar temporariamente, né? Eu estou com essa blusa verde, mas, né? Amanhã eu vou colocar uma outra blusa porque essa já está suja, certo? Então, assim, o eu sou, ele dá essa conotação de que pertence, né? Então, essa qualidade, essa capacidade, esse sentimento positivo, ele pertence a mim. Ele já faz parte de mim. Então, é uma coisa que já cria essa imagem no nosso cérebro. E isso é muito poderoso, gente, muito poderoso. E é uma coisa que a gente pode se utilizar perfeitamente do tarô, perfeitamente, né? Então a gente pode criar aí as nossas afirmações de acordo com a própria interpretação do arcano. Dei uma tropeçada na língua aqui agora, né, gente? Mas é isso. É muito simples, né? E aí, como que a gente faz para poder exercitar isso, né? Essa afirmação, por exemplo, se eu pegar aqui, vou pegar aqui o 8 de espadas novamente, né? Porque é uma carta aí que as pessoas já não gostam muito. Mas, assim, como que eu faço para poder trabalhar isso em mim, né? Então, por exemplo, eu fiz uma leitura lá para mim que saiu o 8 de espadas, né? E eu resolvi pegar justo esse arcano, porque, por exemplo, se eu faço uma leitura de 3 cartas, eu posso escolher uma das 3, ou eu posso criar a afirmação das 3. Aí é por conta de cada um escolhe, é a sua livre vontade, sua livre imaginação também, né? Mas vamos supor, saiu aqui o 8 de espadas para mim e eu peguei justo esse arcano para poder fazer a afirmação. Por quê? Porque era o arcano mais negativo da leitura. Os outros 2 eram mais positivos. Então, para eu transformar essa energia em algo positivo para mim, eu peguei a carta mais negativa entre aspas, né, gente? Porque eu tô assim, que as cartas têm polaridade e tudo mais, enfim, né? Mas vamos pegar aí num significado mais básico, né? É uma carta que fala justamente de conflito, que fala de dificuldade, fala da dificuldade de eu avançar, fala de um medo, né, de um bloqueio que existe. Então, eu quero transformar esse significado em algo positivo para mim. Então, eu pego esta carta e crio a afirmação, né? Eu sou livre para avançar na solução dos meus conflitos, né? Eu sou capaz de arriscar numa solução que eu ainda não tentei, né? Ou qualquer outra coisa que faça sentido para a sua situação, né? Mas usando o arcano como uma base, né?
como um direcionamento. E aí depois, como é que a gente usa isso, gente? A gente pode escrever essa frase e deixar em algum lugar visível, tá? Então, por exemplo, escrever num papel, né, num bilhetinho, alguma coisa, colocar lá na porta do seu guarda-roupa, que você vai olhar para aquilo todos os dias. O que você faz com isso? Você reforça esse pensamento, trazendo essa energia de transformação para que você possa realmente chegar na solução do seu conflito, né? Para que você realmente zere, né? Zere ali o seu conflito emocional, tá bom? Deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa. Ah, tinha uma dica especial, né? Exatamente, eu anotei aqui a dica especial. Ainda bem que eu anotei, gente, porque, né? Senão eu ia esquecer. Lembra que eu falei daquele exercício que eu falo sempre, que eu faço todos os dias e que eu indico muito, que é o arcano do dia? Então, a gente pode usar também como uma técnica para trabalhar a resolução dos nossos conflitos emocionais, o arcano do dia, tá? Como um complemento, né? Então, por exemplo, essa é a maneira que eu gosto de fazer, tá? Tem outras pessoas que eu já conversei que fazem diferente. Eu vou falar para vocês a diferença, mas eu vou falar primeiro como eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer assim, o arcano do dia para mim é o arcano do dia e pronto. Ele significa o quê? Ele significa as energias predominantes no meu dia de hoje. Simples assim, ponto final. Ah, é uma orientação, é um conselho, é um não sei o que, é um não sei o que lá. Não, são as energias predominantes, porque eu não perguntei nada para o tarô. Eu só peguei ali, embaralhei, mentalizei meu dia de hoje. Arcano do dia, qual é? 3 de espadas, tá? É isso, apenas, tá bom? Como que a gente trabalha, então, os nossos conflitos emocionais com o arcano do dia? Eu já peguei o meu arcano do dia aqui. Eu coloquei aqui no meio, gente. Vamos pegar outro, então, pronto. 5 de paus. Então, esse é o arcano que tá falando pra mim das energias que vão predominar no meu dia de hoje. E aí eu vou pegar outro, né? Quais são as energias predominantes no meu emocional? Olha, o 3 de espadas tá aqui, gente. Olha, não foi combinado isso não, viu? Que eu tinha colocado em algum lugar no meio do baralho e aí eu cortei e apareceu ele aqui de novo. Então, o 3 de espadas vai representar aqui quais são as energias predominantes no meu emocional. E o 5 de espadas está mostrando para mim as energias predominantes no meu dia. No meu dia como um todo, né? Num contexto geral. E aí eu pego uma segunda carta para mostrar para mim, né, quais são as energias predominantes no meu emocional. Para quê? Para que isso faça com que eu vá tomando consciência das minhas próprias emoções, para que eu vá criando uma percepção emocional mais profunda a respeito do que está acontecendo comigo. E muitas vezes, na correria do dia a dia, enfim, né, no compromisso, nas tarefas que a gente tem para fazer, a gente vai deixando de lado, né, essa percepção emocional. E às vezes a gente está sentindo alguma coisa ali e a gente não consegue identificar muito bem o que é. E o tarô, ele ajuda nesse esclarecimento, tá? E aí você pode pegar uma carta por dia? Pode. O ideal é que você faça esse exercício e anote, para você ter uma sequência depois de um tempo e você possa analisar ali para ver se você consegue identificar algum padrão, né? Se você consegue identificar assim, alguma emoção, alguma situação que se repete, né? Além de
lógico, né, associar as questões que você percebe do seu próprio emocional com o arcano que você tirou no dia, obviamente, tá? Então, esse é um exercício que é muito simples, eu sempre falo dele, né? Vou falar mais muitas vezes, porque eu adoro mesmo esse exercício do arcano do dia, e ele pode ser usado dessa forma também, né? Aí vai da nossa imaginação, da nossa criatividade, para poder explorar do tarô aí as infinitas possibilidades que ele mostra pra gente, tá bom? Gente, então é isso. Essas são as técnicas, né? Algumas apenas, né? Eu espero que vocês tenham gostado pelo menos de uma, para vocês começarem a colocar em prática. Por quê? Porque é na prática que você vai ver a mágica acontecer, eu falo, né? Que é a transformação, né? Que a transformação ela começa a acontecer a partir da nossa consciência, né? Do que a gente toma consciência. Então, quanto mais a gente vai aprofundando e explorando aí, né, as nossas próprias questões internas, mais a gente tem a capacidade de transmutar essa situação, né? E o nosso objetivo hoje era trazer justamente técnicas para solucionar os conflitos emocionais, tá bom? Então é isso, gente. Fazendo um resuminho rápido, né? As 5 técnicas que eu trouxe hoje para vocês. A técnica das 3 cartas, que você pode usar, na verdade, de 3 maneiras diferentes, né? A visualização criativa, que é uma técnica mais leve, que a gente usa mais a nossa imaginação. A resolução de problemas, onde você vai fazer uma pergunta específica sobre o seu problema e escolher um método para te responder. Há o método das 5 cartas, né? Que cada carta responde a uma pergunta e te dá uma análise completa da sua questão, né? Do seu conflito, para que você entenda um pouco mais e tenha um direcionamento também. E a criação de afirmações, né? Para a gente trabalhar também mentalmente essa transformação dos nossos sentimentos em busca justamente direcionando para a solução dos conflitos. E por último, o arcano do dia, né? Que eu dei essa dica extra aí para vocês sobre o arcano do dia, que eu gosto bastante, que é super válido também, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Falem aí para mim nos comentários se vocês já conheciam algumas dessas técnicas, se vocês fazem. Quem não faz, mas gostaria de fazer, já começa a fazer agora, né? Pega lá o seu tarô e já começa a praticar, que você vai começar a sentir a diferença, tá bom? Se você não é inscrito no canal, eu te convido, se inscreva, ativa o sininho aqui das notificações para você ficar sabendo das outras publicações, das publicações novas. Deixa o seu joinha para o YouTube poder enviar esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Então, se você conhece alguém que também está passando aí por conflitos emocionais e precisa de uma solução, já encaminha esse vídeo para a pessoa aprender também, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.